E agora, trinitários? Respondam a estas 71 perguntas e me digam se existe uma trindade. 1. Se a crença na trindade é tão importante para a nossa salvação, por que é que a palavra trindade, ou o seu conceito de 3 seres num só, não se encontra na Bíblia? 2. Por que é que os apóstolos e os primeiros cristãos não acreditavam na trindade? Se você disser que sim, prove isso pelas escrituras ou por citações dos pais da igreja antes de 200 AD. 3. Visto que a trindade era tão contrária à crença religiosa judaica em Deus, por que é que Jesus e os seus apóstolos não gastaram tempo suficiente, ensinando e explicando a trindade, de forma a convencer os judeus da sua verdade, assim como fizeram com outros ensinos cristãos? 4. Se a doutrina da trindade era uma verdade sólida, por que é que Jesus e os seus discípulos não contrariaram o Antigo Testamento que diz: ouve, ó Israel, Jeová, nosso Deus é um só Jeová? Deuteronômio 6:4. Por que é que ao invés disso, Jesus citou essa mesma escritura em Marcos 12:29? 5. Por que é que Deus não disse ao seu povo para não ter nada a ver com as nações pagãs, se essas mesmas nações tinham o conceito correto sobre Deus? O conceito destas nações acerca da Trindade como conceito de Deus, remonta praticamente a todas as nações dos tempos antigos. 6. Se Jesus é Deus, quem é o Deus de Deus? Jesus fala do meu Deus até mesmo já no céu. Por que é que Jesus afirma que tem um Deus, se de fato ele é o Deus? João 20:17. Apocalipse 13:12. Apocalipse 1:6. 1 Pedro 1:3. 2 aos Coríntios 1:3. Efésios 1:17. Salmos 89:26. Marcos 15:34. Colossenses 1:3. Hebreus 1:9. Salmos 45:7. Porque a Bíblia nunca se refere ao Pai referindo-se ao Filho como meu Deus, nem o Pai e o Filho referindo-se ao Espírito Santo como meu Deus. 7. Porque é que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, isso faria do Espírito Santo o Pai. Então quem é o Pai do Pai? 8. De quem foi a voz que se ouviu desde os céus quando Jesus foi batizado? 9. A quem Jesus orava? A ele próprio. 10. Se Jesus era Deus, por que Satanás iria perder o seu tempo tentando-o? Será que Deus é vulnerável? 11. Quem tem a imortalidade? Deus. Jesus morreu, impossível para quem tem a imortalidade, e esteve morto por quase 3 dias. Como pode Deus morrer? Hebreus 1:12. Quem o ressuscitou? Hebreus 5:7. Apocalipse 2:8. 12. Com quem Jesus falou quando estava na estaca de tortura, conforme Mateus 27:46, que diz: por volta da 9ª hora, Jesus exclamou com voz alta: Deus meu, por que me abandonaste? 13. Visto que a doutrina da Trindade afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coexistentes e coiguais, estava Jesus mentindo em João 14:28 quando disse: o Pai é maior do que eu? Se Jesus quisesse afirmar que ele, como um terço da Trindade, estava naquele momento numa posição inferior, por que não afirmou antes que Deus é maior do que eu? Como poderia Jesus afirmar que uma pessoa da Trindade era maior que a outra pessoa da Trindade? Se o Filho era inferior a si mesmo enquanto na terra, então onde estava a parte dele que era coigual e coexistente com o Pai? 14. Se João 10:30 mostra que Jesus e Deus são a mesma pessoa quando diz: eu e o Pai somos um, explique João 17:20-26, que diz: a fim de que sejam um, assim como nós somos um. Com quem Jesus estava a falar? Significa isso que os verdadeiros discípulos de Jesus são mesmo que Deus e Jesus e desta forma são uma parte da Trindade, múltipla entidade. 15. Se Jesus era verdadeiramente Deus na Terra, como poderia ser um resgate correspondente? Isso faria de Jesus um perfeito Deus/homem, enquanto Adão era apenas um homem perfeito. 16.
Aqui está o Filho sujeitando-se em 1 aos Coríntios 15 e 28. 17. Será que Mateus 13:11 indica que o Espírito Santo é uma pessoa? Água e fogo não são pessoas. 18. Como poderia o Espírito Santo ser uma pessoa, quando encheu cerca de 120 discípulos ao mesmo tempo? Atos 2, 4. Como você pôde ficar cheio de uma pessoa? 19. Se Jesus era o Deus Todo-Poderoso, por que Jesus não corrigiu Simão Pedro quando perguntou quem pensavam que ele era, e Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente? Mateus 16 e 15 ao 17. 20. Se Jesus é Deus, explique a Escritura em João 1 e 18, que diz: Nenhum homem jamais viu a Deus. 21. Explique Revelação 1:1, se Jesus era Deus. Se Jesus era parte da divindade, então por que teve de lhe ser dada a revelação por outra parte da divindade, Deus? Certamente que ele também a saberia, pois Deus sabia. 22. Se Jesus é Deus, por que chamá-lo Jesus Cristo? É Cristo seu último nome? Deus é conhecido como Jeová Deus. Visto que Cristo é apenas um título assim como Deus é um título, não deveria ser chamado Jesus Deus. Ou será que o título Cristo dá-nos entendimento sobre a sua posição em relação ao Pai? 23. Explique com que estava o apóstolo Paulo preocupado em 2 aos Coríntios, 11, 3, 4, Gálatas, 1, 6 ao 9 e Atos 20 e 29. Será que estava avisando sobre doutrinas tais como a Trindade? A doutrina da Trindade tem origem pagã. Isso é um fato histórico. Não foi aceita pela congregação cristã até centenas de anos após a morte dos apóstolos. Em 325 EC, foi um pagão que foi responsável por trazer para a congregação cristã este dogma. A Trindade ensina um Cristo diferente daquele que Paulo ensinou. 1 aos Coríntios, 11, 3, 1 aos Coríntios, 8, 5, 6. 24. Se a tradução correta de João 1:1 é Deus e não Deus, simplesmente porque não existe um no texto grego antes do substantivo anátro, substantivo sem artigo, então o mesmo é verdade em Atos 28, 6. Por que é que todas as traduções acrescentam um nesta passagem que mostra Paulo como um Deus em vez de Deus, quando o artigo não existe no texto grego? Será porque o contexto indica que essa é a tradução mais correta? Leia atentamente o contexto de João 1:1. 25. João 5:19 diz-nos que o Filho não pode fazer nenhuma única coisa de sua própria iniciativa. Por que não? 26. Filipenses 2, 9 ao 11 diz-nos que o Filho foi enaltecido. Quando isto aconteceu e como é isto possível se ele próprio é o Ser Supremo? 27. Como é que o Filho está sujeito a Deus junto com todas as outras coisas, se o Filho é coigual com o Pai, ou também o Pai está sujeito ao Filho? 1 aos Coríntios, 15 27 minutos e 28 segundos. 28. Com quem estava Jesus falando, e o nome de quem ele deu a conhecer? O seu próprio. João 17, 6, 26. 29. Por que razão Jesus não podia fazer nada da sua própria iniciativa, se ele era o Deus Todo-Poderoso? João 5:30. Se Jesus era Deus, será que ele não poderia ter enviado a si próprio? João 6:29. 30. Quem fez Jesus vir à terra e morrer por nós? Foi sua ideia. Hebreus 2, 9 diz: Mas observamos a Jesus, que havia sido feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra por ter sofrido a morte, para que, pela benignidade imerecida de Deus, provasse a morte por todo homem. Foi Deus quem o enviou. Se Jesus era Deus, por que ainda fazer distinção aqui, como é feito no resto das Escrituras? 31. Em vista de Hebreus 2, 9, poderia Deus em qualquer circunstância ser inferior aos anjos? Ele é o Deus Todo-Poderoso para toda a eternidade. 32. Se Jesus era Deus, como poderia aparecer perante a pessoa ou a presença de si próprio? Hebreus 9:24 declara:
Porque Cristo entrou, não num lugar santo feito por mãos, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. 33. É possível que o Deus Todo-Poderoso e Criador do Universo estivesse confinado por 9 meses no ventre de Maria. Se assim é, por que Satanás e os demônios não se apossaram dos céus na sua ausência e conquistaram a posição de adoração que tanto desejava desde o princípio? 34. Visto que os anjos são também chamados filhos de Deus, Gênesis 6, 2, o que significa Jesus ser o Filho unigênito de Deus. João 1 e 14. João 13 e 16. 1 João 4, 9. Jesus foi o único criado diretamente por Deus. Todas as outras coisas foram criadas através de Jesus. Dicionário Strong. D. A. Dia. Uma preposição primária significando um instrumento ou o meio pelo qual um ato é realizado. Colossenses 1 e 16 ao 18. Gênesis 1 e 26. Façamos o homem à nossa imagem. Jesus foi o mestre de obras de seu pai. Provérbios 8 e 22. 35. Se Jesus era Deus, desde a eternidade, de tempo indefinido a tempo indefinido, o Alfa e o Ômega, sem princípio, como pôde ele ser chamado de primogênito de toda a criação, ou o princípio da criação? Colossenses 1 e 15. Apocalipse 13 e 14. 36. O que é um filho? Se Jesus era o próprio Deus, por que ele é chamado de Filho de Deus, cerca de 85 vezes no Novo Testamento? Está a Bíblia a fazer uma declaração inexata em cada caso. Por que descrevê-lo como Filho de Deus, e confundir-nos, se ele era de fato o Deus Todo-Poderoso? Por que não dizer simplesmente que Deus veio à Terra, que o Altíssimo nasceu de uma virgem? Porque Jesus, vez após vez falou do seu Pai nos céus, se de fato ele, Jesus, era o Pai na forma humana, enquanto na Terra. Não seria isso inexatidão? Lucas 1 e 30 ao 32. 37. Se Jesus Cristo irá reinar no reino por 1000 anos, Apocalipse 24. Quem governará a seguir? 1 aos Coríntios 15 e 24 mostra que Jesus entregará o reino de volta a seu Deus e Pai. Por que seria isto necessário se eles são mesmo? Significa isto que Jesus devolve o reino a si mesmo. 38. Marcos 13 e 32 diz-nos: acerca daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Como poderia o Pai saber alguma coisa e o Filho não, se eles são coiguais na mesma divindade? Como alguns argumentam, o Filho estava limitado pela sua natureza humana, porque o Espírito Santo não saberia. 39. A mãe dos filhos de Zebedeu disse-lhe: manda que esses 2 filhos meus se assentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: bebereis, de fato, o meu copo, mas, assentar-se à minha direita e à minha esquerda não é meu para dar, mas pertence àqueles para quem tem sido preparado por meu Pai. Mateus 20, 20 ao 23. Por que Jesus disse estas palavras se ele era Deus? Estava Jesus apenas respondendo segundo a sua natureza humana? Se, como afirmam os trinitaristas, Jesus era verdadeiro Deus-homem, quer Deus quer homem, nem apenas um ou outro, seria verdadeiramente consistente a explicação que ele deu? Será que Mateus 20, 23 não revela antes que o Filho não é igual ao Pai, e que apenas ao Pai estão reservadas algumas prerrogativas? 40. Se Jesus era Deus, como poderia aparecer perante a pessoa ou a presença de si próprio? Hebreus 9, 24 declara: porque Cristo entrou, não num lugar santo feito por mãos, que é uma cópia da realidade, mas no próprio céu, para aparecer agora por nós perante a pessoa de Deus. 41. Mateus 12, 31, 32 diz-nos: por esta razão, eu vos digo, toda sorte de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, não, nem neste sistema de coisas, nem no que há de vir.
visto que os pecados contra o Filho seriam perdoados, mas os pecados contra o Espírito Santo não, indica isto que o Espírito Santo é de alguma forma maior que o Filho. Isso contrariaria abertamente a Trindade. 42. A palavra hebraica Shaddai e a palavra grega Pantocrator são ambas traduzidas por Todo-Poderoso. Ambas as palavras nas suas línguas originais são aplicadas a Jeová, o Pai. Êxodo 6, 3. Apocalipse 19, 6. Porque esta expressão nunca é aplicada ao Filho ou ao Espírito Santo. 43. Visto que 1 aos Coríntios 11, 3 diz: Mas, quero que saibais que a cabeça de todo homem é o Cristo. Por sua vez, a cabeça da mulher é o homem. Por sua vez, a cabeça do Cristo é Deus. Não revela isto que Deus está numa posição superior a Cristo? Alguns acreditam que é assim apenas enquanto Jesus estava na terra. Mas é de notar que isto foi escrito cerca de 55 uns 22 anos após Jesus retornar ao céu. Então a verdade aqui se aplica à relação existente entre Deus e Cristo nos céus. 44. Por que é que Jesus não é o único Deus a quem os cristãos têm de adorar? 1 aos Coríntios 8, 5, 6 diz: Pois, embora haja os que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem são todas as coisas, e nós por intermédio dele. Este texto apresenta o Pai como o único Deus dos cristãos e como estando numa classe distinta de Jesus Cristo. 45. Através das Escrituras, Jesus é apresentado como sendo inferior ao Pai, em várias situações, como em João 14, 28, o Pai é maior do que eu. Visto que estas Escrituras são explicadas por dizer que só era assim porque o Filho estava limitado pela sua condição humana enquanto na terra, quer dizer que durante 33 anos não houve Trindade? Significa que por 33 anos o Filho não foi coigual, coexistente e coeterno com seu Pai? 46. Como se pôde usar João 8:58? Antes de Abraão existir, eu sou, e ligar a declaração de Jeová em Êxodo 13:14, eu sou enviou-me a vós? Fazendo isso faria da declaração de Jesus eu sou um título, um nome, fazendo desta frase uma frase incorreta, uma sentença incompleta, não fazendo qualquer sentido. Exemplo: substitua qualquer nome por eu sou. Antes de Abraão existir, casa. 47. Porque é Jesus apresentado como o único mediador entre Deus e o homem. Visto que por definição um mediador é alguém separado daqueles que precisam da mediação, seria uma contradição ele ser uma entidade com que uma das partes estava a tentar ser reconciliada. Ilustração: quando patrões e sindicatos estão a negociar, um mediador do Estado é convidado a mediar a duas partes. Ele é imparcial. Ele não seria justo como mediador, se ele fosse quer patrão, quer empregado, pois não? Da mesma forma, Jesus é um mediador entre Deus e os homens. Ele não é nem Deus nem homem. Quando se está negociando com uma das partes, não se está negociando através de um mediador. Como Gálatas 13:20 declara: ora, não há mediador onde apenas uma pessoa está envolvida, mas Deus é apenas um. 48. O que significa Jesus ser chamado de Jesus Cristo? Não significa o seu último nome, Cristo, ungido? Se Jesus é Deus, como pôde ele ser ungido? E por quem? Ungido é receber autoridade ou comissão por um superior, a quem não tem essa autoridade. Jesus diz: o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Lucas 4:18. Aqui Deus é evidentemente o seu superior, pois ele ungiu Jesus e deu-lhe autoridade que ele antes não tinha. 49. Como Jesus teria que aprender a obediência? Hebreus 5:8 diz-nos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Podemos imaginar Deus ter que aprender alguma coisa? Não, mas Jesus tinha, pois ele não sabia o mesmo que Deus sabia. E ele teve que aprender aquilo que Deus nunca terá que aprender: obediência. Deus nunca tem que obedecer a ninguém. 50.
Se Jesus é Deus, por que é que Estevão viu duas pessoas no céu? Estevão fitou os olhos no céu e avistou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Atos 7:55. Claramente viu duas pessoas distintas. E se Jesus é parte de uma divindade trinitária, por que é que Estevão não viu também o Espírito Santo ou três pessoas? 51. Se alguma das questões anteriores foi respondida com a declaração é um mistério, então explique as seguintes passagens. 1 aos Coríntios, 2:10. 1 João 5:20. 2 Timóteo 2:7. Efésios 3:5. 1 Pedro 1:12 e Lucas 24:45. 52. Os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai. Em que parte da Bíblia o Espírito Santo é chamado de Pai? João 4:23. 53. Eu e o Pai somos um. Se este texto prova a Trindade, onde está a terceira pessoa nesta frase? Além do mais, quem disse que Jesus era Deus? Os judeus ou o próprio Jesus? O que Jesus revelou a eles pelo Espírito, que era Deus ou Filho dele. João 10:30-36. 54. João 1:1 é usado normalmente para apoiar a Trindade. Mas que detalhes os atuais escritores da Bíblia ausentam deste texto? Palavra por palavra, como está escrito no grego. 55. Pode alguém estar com uma pessoa e ser ele mesmo? João 1:1. 56. Alguns dizem que Jesus é Jeová, pois alguns termos que se referem a Jeová também se referem a Jesus. Mas que termos se referem a Jesus mas nunca se referiram a Jeová? Exemplos: sacerdote, filho, primogênito. 57. Se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, por que o próprio Jesus diria que depende do Pai para viver ou ter vida em si mesmo? João 6:57. E 5:26. 58. Segundo a Bíblia, quem ganhará a vida eterna e a aprovação de Deus? Os que creem que Jesus é o Filho de Deus ou os que creem que Ele é o próprio Deus Todo-Poderoso? 1 João 4:15. 5:5. João 20:31. 59. Se a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão, porque Ele inspiraria uma crença tão confusa como a da Trindade para explicar a si mesmo? Poderia o Pai ser Deus, Jesus ser Deus e o Espírito Santo ser Deus, mas, ao mesmo tempo, não existirem três deuses mas apenas um só Deus? 1 aos Coríntios 14:33. 60. Deus pode ser tentado? Mateus 4:1, Tiago 1:13. 61. Como poderia uma parte de uma todo-poderosa divindade, o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, alguma vez ser menor do que anjos? Hebreus 2:9. 62. É possível uma pessoa ser filho e ao mesmo tempo ter a mesma idade de seu pai? João 1:14. 63. Se na Trindade ninguém é maior do que ninguém porque Jesus disse, o Pai é maior do que eu. João 14:28, se era porque ele estava na terra, em que momento ele passou a ser igual ao Pai de novo? 64. Se a palavra Espírito é neutra, porque alguns tradutores usam pronomes pessoais quando a maioria dos manuscritos gregos empregam pronome neutro? Está correto isso? Por exemplo, Espírito da Verdade em João 14:17 está como o Espírito da Verdade, inicial maiúscula. 65. Porque o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, noutra ocasião, em forma de línguas de fogo, mas nunca em forma de pessoa. Mateus 13:16. 66. Como é possível alguém igual ao Deus Todo-Poderoso dizer que, por si mesmo, nada pôde fazer? João 5:19. 67. Porque todos os escritores bíblicos inspirados por Deus falariam dele como sendo uma pessoa única se ele fosse realmente três pessoas? Isaías 45:5. 42:8. A que objetivo isso serviria, se não desencaminhar as pessoas? 1 aos Coríntios 8:5-6. 68. O Espírito Santo pode ser dividido/distribuído? Números 11:17-25.
Segunda Reis 2, 9, se pode batizar com ele, submergir, como no caso do batismo em água. Atos 1, 5, pode ser bebido. 1 Coríntios 12, 13, escrito como tinta em nossos corações. 2 Coríntios 3, 3, somos ungidos com espírito como em óleo. Atos 10 e 38, somos selados como em cera derretida. Efésios 1 e 13, pode ser derramado sobre nós. Atos 10 e 45, é medido como se tivesse volume. 2 Reis 2, 9. João 13 34. Nós somos cheios com isso. Atos 2, 4. Efésios 5 18. É comparado a rios de água viva. João 7 38, minutos e 39 segundos, pode ser retirado de uma pessoa. Salmo 51, 11. Poderiam tais características serem de uma pessoa? 69. O espírito do homem leva a mesma relação com o homem como o espírito de Deus leva com Deus. Significa isso que o espírito do homem é outra pessoa distinta dele próprio. 1 Coríntios 2 e 11. 70. Se o Espírito Santo é coigual com o Pai, como pode ele estar debaixo da autoridade de Deus? Lucas 11 e 13. 71. Porque somente o Espírito Santo não tem um assento no trono final? Apocalipse 22, 1. 72. Em que posição coloca a crença da Trindade os que se apegam a ela? Resposta: coloca-os numa posição muito perigosa. É incontestável a evidência de que o dogma da Trindade não se encontra na Bíblia, tampouco está em harmonia com o que a Bíblia ensina. Apresenta uma imagem flagrantemente deturpada do verdadeiro Deus Jeová. Contudo, Jesus Cristo disse: vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 6 e 44. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4 e 23, 24. Assim, Jesus tornou claro que aqueles cuja adoração não é em verdade, que não está em harmonia com a verdade apresentada na própria palavra de Deus, não são verdadeiros adoradores. Jesus disse aos líderes religiosos judaicos do primeiro século: por causa da vossa tradição invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, 6 ao 9. Isso se aplica com força igual aos dentro da cristandade hoje que ensinam tradições humanas em preferência às verdades claras da Bíblia. Quanto à Trindade, o credo de Atanásio diz, em português, que cada um dos membros é imenso e limitado. Os que ensinam essa doutrina a miúde dizem que é um mistério. Obviamente tal Deus trinitário não é aquele que Jesus tinha em mente quando disse: adoramos o que conhecemos. João 4 e 22. Conhece realmente o Deus que adora? Cada um de nós confronta-se com perguntas sérias. Será que amamos sinceramente a verdade? Queremos realmente uma relação aprovada com Deus? Nem todos amam genuinamente a verdade. Muitos colocam a aprovação de seus parentes e amigos acima do amor à verdade e a Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 9 ao 12. João 5 e 39 ao 44. Mas, conforme Jesus disse numa oração fervorosa a seu Pai Celestial, isto significa vida eterna, que absorvam o conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17, 3. E o Salmo 144, 15 declara verazmente: feliz o povo cujo Deus é Jeová. É lamentável que muitos líderes religiosos de várias igrejas ensinem tanta mentira para as pessoas, e por incrível que pareça as pessoas que frequentam essas religiões acreditam nesses mentirosos, e chegam até defendê-los. Agora pasmem. Até os demônios acreditam que Jeová Deus e Jesus Cristo são pessoas totalmente diferentes. Notem, até os demônios acreditam que Deus é um só. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2 e 19. E que Jesus é o Filho de Deus.
Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. Mateus 8:28 ao 29. Observação: se até os demônios acreditam nisso, então esses líderes religiosos e essas pessoas que pertencem a essas religiões estão seguindo quem? Resposta: Jeová Deus e Jesus Cristo que não é. Será que seguem a Satanás e aos demônios? Será? Tenho também as minhas dúvidas, porque até os demônios acreditam que Jeová Deus e Jesus Cristo são pessoas totalmente diferentes. Então eles estão seguindo quem? Tirem as suas próprias conclusões. Será que esses líderes religiosos e essas pessoas não estão totalmente divididos, em cima do muro? Querem saber mais sobre a verdade da Bíblia? Acessem o site www.jw.org.